Eita, que coceira no meu nariz. Bom dia. Olha como vai começar o vídeo. Bom dia, sexto ano. Eu tenho uma alergia que me dá no meu nariz. Toda vez que eu tô aqui na câmera, meu nariz coça. Vamos Essa continuar. você Também fica coçando. professora, dica, tampa o nariz, respira pela boca por alguns minutinhos, depois solta. Mas não é coceira de dentro, é coceira do lado de fora, a pontinha. Fica coçando. É muito ruim. Não sei se tem poeira nos livros. Eu acho que é poeira dos livros. Ou se é poeira do computador. Não é todo dia. Quando eu vou pra casa da minha avó, meu nariz só vive coçando. E o pior é que eu não sei se eu tenho alergia. Eu tinha isso com o cachorro. Eu tenho alergia a cachorro. Só que não tem cachorro aqui em casa. E eu fico Ô, com essa... professora, a senhora sabia que, na verdade, a gente não tem alergia ao pelo do cachorro, é a pele dele? Aí vem restos da pele e a gente fica com essa coceira. Só que É não tipo é a pele do caspa. cachorro, sabe? É cachorro grande. Tipo pastor alemão, husky. Se for um cachorro pequeno, eu não tenho. Esses cachorros que tem pelo curto, né? Até uma poodle. Tem meu filho. Eu não tenho. Olha que lindo. Eu não tenho, mas Eu tenho meu Tobinho. pastor alemão e husky só falta me matar. Não dá para ficar perto, né? Eu brinco. Professora, qual é o nome daquele cachorro que é pequenininho e que não cresce muito? Chihuahua. Eu acho que é isso, que eu tenho. Chihuahua É bem Pincher. fofinho, meu Tobinho. Ô, Professora, Rian, ele obedece tudo certinho, professora. Rian, Eu mando ele entrar ali, eu mando ele dançar, ele dança. Mas Rian, tem não é o alergia. Pincher, não. Pode. Tem o Rian, não é o Pinscher e tem o Chihuahua, né? O Chihuahua é maior que o Pinscher, o Chihuahua. É menor. O Pinscher é maior que o Chihuahua. O Pinscher é maior que o Chihuahua. O Pinscher é maior, então o Chihuahua é do tamanho de um rato, é porque o Pinscher... Que é, Nivaldo? Ele ia O falar... professor, o Nivaldo falou comigo. Que é, Nivaldo? Não, A mesma coisa que a Maria Que Letícia. é, Nivaldo? nada não. Vamos lá, acho que vai dar para falar a nota, já tem 26 pessoas. Vamos lá. Nota da prova de ciências, tá certo? Deixa eu achar aqui. Eu tô tão ansioso. Eu vou infartar. Sua casa. Calma. Oi? A gatinha da professora. É gato. Ah, sim. Só pra avisar pra quem quiser, viu? A minha gata acabou de ter 5 filhotinhos. 3, Meu 3. Deus, gata, para de ter filho. É coisa... Minha filha. Ela já teve 30 gatos. Gente, a Qual gata cor já agora? tem pariteira, Qual é a viu? cor do gato? Tudo preto e branco. Eu já vi. Tem 2 brancos, eu acho, 3 pretos. Ou são 3 pretos e 2 brancos. Essa daí, Não, 3 dois pretos e 2 brancos. O pai é branco, é engraçado, né? Que se nasceu 3 para a mãe e 2 para o pai. Vamos lá, agora É todo porque mundo... a mãe é que cria, né? O pai é maluqueiro. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Dormindo. Notinha das provas, silêncio, galera, para todo mundo poder ouvir, porque eu não vou repetir. Deixa eu ver se o Felipe entra. Entrou. Vamos lá. Primeira, Ana Lívia. Deixa eu ver aqui. Tirou 2. Miguel tirou 2,5. Anderson tirou 2. Falei quanto, tia? 3. Ah, 0,3. Felipe tirou 2,5. Júlia tirou 2. João tirou 2. Michael tirou 2,5. Maria Letícia tirou 3. Cauã tirou 2,5. Ops, fiz besteira aqui. Ai, voltei para o começo, foi, não acredito. Cauã, né, já falei, 2,5. Letícia tirou 2. Natanael. Cadê o Natanael? Tá aqui? Não, então eu não vou Eu falar a acho nota que dele. não. Tá certo. Maria Isabela. Eu tô, professor. Cadê ele? Achei aqui. Natan. Natanael, você tirou 1. A Maria Isabela tirou 2,5. O Everton Lucas tirou 1. Nívia tirou 2.
Emanuel, 2,5. Emily, 2. Rai, 2,5. Rian, 3. Peraí, viu, gente? Ô, professor, já disse o meu? 2,5, já disse. Eu tirei 2,5, foi? Não. Maria E o Fernanda. Anderson tirou. Não sei, Anderson, eu já falei, você estava na sala. São muitas pessoas, não dá Professora, para voltar, Mari. ele não Peraí. falou não ainda. Falei sim, eu lembro de ter lido o nome dele. Maria Fernanda. Quanto? Eu acho que eu li sim o seu nome. Vamos esperar até o final. Maria Fernanda. Tá aqui a Fernanda. Rapidinho, tia. Tia, A Fernanda tá, Fernanda. será que tem como... Eu vou silenciar vocês. A Fernanda tá. Tia, rapidinho. Tia, será que tem como saber qual foi a nossa nota na astronomia? Semana que vem é que eles vão divulgar os resultados. Quando eles divulgam, aí eu lanço, tá certo? Já posto logo no Instagram e aviso Ô, nos... professora, eu não consegui fazer, não. Tudo bem, gente. Ano que vem a gente tenta de novo. Ah, bugou. Eu não consegui botar nem e-mail, nenhuma coisa. Vamos lá, gente. Aí eu Maria quis Fernanda. botar pro meu pai porque eu já sabia que não ia dar certo. Tá Ô, certo. professora. Bom dia, Júlia. Galera, silêncio. Eu vou ter que silenciar todos vocês. Ó, peraí. Eu posso falar, professora? Ah, você tá falando a área de ciências, é? Estou falando da nota de ciências. Vamos lá, continuando. Maria Fernanda tirou 3. Thalisson tirou 2,5. Marcela tirou 2,5. Júlio César tirou 3. Gustavo tirou 2,5. Heloíse tirou 3. Tiago tirou 3. Larissa tirou 2. Nivaldo tirou 1,5. E Maria Heloísa tirou 2,5. Deixa eu ver aqui mais. Gabriel tirou 2,5. Sara tirou 2,5. E Jonathan tirou 2. Deixa eu ver. O Jonathan acho que não vai estar aqui porque ele divide o telefone com a mãe dele. Olha, tem 3 telas, minha gente, do 6º ano. Vamos lá. Ai, deixa eu ativar. Pronto, gente. Eu até disse que ia desativar a gravação na hora de falar a nota das provas, mas acabei gravando. Vamos lá. Voltando aqui ao conteúdo. Temos que terminar isso o mais rápido possível. É a prova de ciências, Júlia, já passou. Quinta-feira, vocês dois que não ouviram a nota, quando eu for dar a nota de ética na quinta, aí vocês me perguntam a de vocês de ciência, porque agora o programa reinicia e demora muito para achar a nota de vocês. Tá certo? Quinta-feira vocês me pedem. Vamos lá. Voltando para o sistema nervoso para a gente concluir, porque senão a gente vai acabar atrasando. Vamos lá. Estão conseguindo ver os slides já? Sim. Ainda não. Qual é a página? A gente vai usar os slides. Quando a gente for usar o livro, eu digo a página, que provavelmente vai ser para atividade, tá certo? Tá certo. Deixa eu ir passando para onde a gente... Acho que a gente parou em sistema nervoso periférico, tá certo? Ontem a gente estudou sobre o sistema nervoso central. Quem lembra quais as partes do sistema nervoso central? Era o quê, gente? Bora, dou um 10º para quem acertar. Cérebros. Professor, pode repetir? Qual eram as partes do sistema nervoso central? Cérebro, pulmão e coração. Não. O que é que o Oxe, pulmão e o menina, parte do coração têm a ver com o cérebro. sistema nervoso?
Quem Não, eram você os não dois tem comandantes? Quem eram os dois comandantes do sistema nervoso central? Ó, se não me engano, o primeiro é o cérebro. Mais ou menos. E o outro? Cerebro. Cerebro. Vocês estão só preocupados em falar as partes do cérebro, né? Mas não era assim. Rian, acho que estava na aula ontem. Espinha, a coluna, né? A espinha, a coluna. Isso. O encéfalo, que é todo o conjunto dessas partes que vocês estavam tentando descrever aí, e a medula espinhal. Então, encéfalo e medula espinhal, né, gente? Deixa eu até botar aqui a imagem para vocês relembrarem. Ó, encéfalo e medula espinhal. Esse é o Eu tinha esquecido sistema- do nome encéfalo. É. Eu lembrei só da das partes do cérebro. Aí lembraram dos mais difíceis: cerebelo, cérebro, tronco encefálico. As partes mais difíceis lembraram. E encéfalo, que era uma palavra só, esqueceram. Tem que ser o sexto ano, sempre gostando da parte mais difícil. Meu Deus. Nós entendemos a parte mais difícil, mas nós não conseguimos pegar a parte mais fácil. Cada turma com as suas ironias, Toda então. vez assim. E o sistema nervoso periférico? Que partes envolvem o sistema nervoso periférico? Quem lembra? A gente também citou ele ontem, só não explicou. Dá uma dica. Qual é a pergunta? Quais Dá as- uma dica. Quem compõe o sistema nervoso periférico? A gente já Ah, relembrou. professor, eu sei. Neurônios e aqueles coisinhas lá. Os Não. nervos. Nervos e o que mais? Nervos. Nervos e Gondílios, eu acho. Neurônios, neurônios. nervos e gânglios, quase, né, gente? São os Ah, nervos e os gânglios. Os gânglios são os nervos também, né? Só que com um formato um pouco diferenciado, como se fossem umas bolinhas lá nos nervos, tá? Umas estruturas. Ah, você mostrou no slide. Isso. Então, hoje a gente vai entender melhor Gânglios, é? nervos e gânglios. Basicamente, nervos, né? Você respondendo nervos já praticamente acertou. Então, hoje a gente vai estudar sobre esses nervos. Gente, o sistema nervoso periférico, ele se divide em dois ainda, né? O voluntário e o autônomo. O que é voluntário? É o que você consegue controlar. Por exemplo, eu estou falando porque eu quero. Eu controlo a minha fala, eu controlo minha mão, eu controlo o jeito que eu quero meu cabelo, eu controlo a minha cor favorita. Então, essa parte do sistema nervoso que a gente chama de voluntária é a responsável por coisas que vocês fazem porque vocês desejam fazer, tipo dançar. Você dança porque você quer, você anda porque você quer. Mas a gente também tem a parte do sistema nervoso involuntário, que vai funcionar mesmo que você não queira. Por exemplo, eu quero agora que o meu coração pare de bater. Isso vai acontecer? Não. Não. Mesmo que eu tenha dito isso, que na minha cabeça eu tenha querido que meu coração parasse de bater, ele não parou, ele continua batendo e rindo da minha cara. Porque O coração não é suicida. o movimento do meu coração, né, o fato dele continuar funcionando, ele acaba sendo comandado por questões, né, do meu sistema nervoso autônomo ou involuntário, não depende da minha vontade. Por exemplo, ir ao banheiro. Às vezes depende da minha vontade. Por exemplo, eu não quero fazer xixi nesse banheiro do mercado. Isso eu ainda consigo controlar, mas a vontade de fazer xixi não sou eu quem decide, tá? Quem decide é A o vontade de sistema fazer xixi é nervoso. grande. A hora que já deu, né? E quando você é bebê, nem isso você decide, né? Você só faz nas calças e pronto. Sua mãe que luta, né? Bebê é bem assim, ó. Lute com sofá, com tapete, com fralda, cama, colchão todo dia no sol, sua mãe que lute. Se você é um bebê, tem com vontade de fazer xixi. E você tá na cama que sua mãe acabou de comprar De novinha, arrumar, acabou de ficar os panos. Eu decidi O que que eu você faz? quero fazer xixi. B, o que você faz? A, fica chorando, chamando sua mãe pra ir mijar. Ou B, faz ali mesmo. A resposta certa é B, faz ali mesmo. A gente não tem nenhum tipo de controle, né, sobre essas questões quando a gente é bebê. Ô, Quando a gente é professora, adulta, a gente tem algum controle, mas mesmo assim, gente, chega uma hora que você não aguenta, simplesmente vai fazer, tá certo? Tem gente Tipo os idosos, né? isso, acaba fazendo as necessidades na calça e tal, porque faz parte do sistema autônomo, tá certo? Esse sistema autônomo, que não depende da nossa vontade, ele ainda se divide em dois. Olha como o sistema nervoso periférico precisa de atenção. Ele ainda se divide em simpático e parasimpático. O que é isso, professor?
Esse sistema que não depende da nossa vontade, tá certo? Ele ainda tem outras duas subfunções, a função do estresse e a função de acalmar o estresse. Por exemplo, se você é assaltado, né? Você fica muito estressado, com muito medo e tal, achando que vai morrer, e fica passando muito mal. Mas aí o assalto passa, né? O bandido vai embora, te deixou vivo e o seu corpo fica naquele estresse. Se o seu corpo ficar muito tempo naquele estresse, você vai passar mal e vai acabar morrendo. Então, o seu sistema nervoso parasimpático começa a atuar para enviar mecanismos para você se acalmar. Então, ele lança substâncias para diminuir a batida do seu coração, diminui a sudorese para você não desidratar, porque você está suando ali de medo. Ele começa a acalmar a sua respiração para que você não desmaie. Uma série de coisas o seu corpo começa a fazer para abaixar os seus níveis de estresse, tá certo? Isso não depende de você. Quando ele vai dizendo, fique calmo, fulano, fica calmo, fulano. Na verdade, isso não vai ajudar muito, né? O seu próprio corpo, ele vai, né? Mais cedo ou mais tarde, ficar calmo. Não depende do outro. Ah, fique bem. Ah, claro, porque eu tô mal, porque eu quero, né? Essas coisas todas. É só fazer bem assim, ó. 1, 2, 3, 4, Isso 5, ajuda, 6. porque Isso ajuda muda. a gente ajuda a se concentrar. Quando a gente está pensando nos números e pensando em quanto tempo vai levar para normalizar, a gente acaba concentrando. E quando a gente se concentra numa coisa, fica mais fácil para o nosso sistema nervoso atuar. Ele ama quando a gente foca numa coisa. Então, contar ajuda a focar. Então, quando você está focado, aí a ação vai ser muito mais rápida, né? O parasimpático, ele vai ter muito mais força para trabalhar e te acalmar e você voltar ao normal. É por isso que Por existe isso que eu amo os números. né, do estresse, quando você é muito violenta, aí mete conta até 10, você vai 1, 2, é quando tá lá no 10, aí 10. 1, Tem 2, gente que precisa 3, só contar que até 60, mas tudo bem. Vamos lá. O sistema nervoso voluntário, como eu falei, ele é formado por nervos que levam as informações do cérebro para os músculos esqueléticos, né, e dos órgãos do sentido. Então, músculos esqueléticos, né, que estão ligados ao meu esqueleto, que eu posso controlar, e órgãos do sentido. Por exemplo, eu quero um sorvete de chocolate e eu vou comer um sorvete de chocolate agora, 10 horas da manhã. Vou lá e como, vou sentir o gosto do chocolate, ficar super feliz e linda e maravilhosa, né? Foi porque eu quis, né? Então, o sistema voluntário, o sistema nervoso voluntário, eu controlo, né? São as ações que eu tenho poder, né? Brigar, chamar palavrão, falar, cantar, dançar, comer, ouvir uma música, né? Ver uma coisa, assistir um filme, né? Eu controlo. Aí tem o autônomo. O autônomo não depende de mim, né? Ele é involuntário. Ele não me obedece. Eu quero que o meu pulmão pare de respirar oxigênio. Não funciona assim, certo? Ele comanda funções involuntárias do organismo. Estou ficando sem bateria. Peraí, viu, gente? Um minutinho aqui para eu pegar o meu carregador. Enquanto isso, no cérebro, pensando. Isso. Ah. Quer saber? Eu vou calcular quanto é 3 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4. Tchau. Pronto, voltamos. Tive que tirar a apresentação e desligar a câmera, porque senão ele descarrega mais rápido ainda. Voltamos. Eu tenho que lembrar de pausar essa gravação. Eu fico deixando assim, lá no vídeo do YouTube vai ficar todo coisado. Coisado, né? Essa palavra explica muita coisa. Voltando. Então, gente, ele controla essas ações que a gente não controla, né? Que não depende da nossa vontade elas funcionarem ou não. Por exemplo, eu não quero ter uma dor de barriga, não quero ter uma dor de barriga, eu estou no meio da aula, eu não posso ir ao banheiro agora. Mas não depende da minha vontade, né? Se os meus intestinos acharem que a gente tem que colocar um negocinho ali para fora, a gente vai ter que colocar, senão vai acabar acontecendo nas calças, né? No seu cantinho do estudo.
Deixa eu ver aqui o chat, o que é que estão falando aqui. Está aparecendo em cima da tela da explicação o nome dizendo 8º ano. Sim, porque esse slide aqui é de 2015. Eu só atualizo algumas coisas. E antes da BNCC mudar, a anatomia era assunto do 8º ano, mas a BNCC mudou e agora os alunos veem anatomia no 6º ano, né? E no 8º ano Muito eles veem obrigada. outros assuntos. Aí vocês estão vendo aqui com a minha aula do 8º, mas não tem problema. Ok. Vou ajeitar a internet. Tá certo, Júlia. Tá certo. Então, acho que faltou o ar aqui. Eu tava brincando, viu, com a história do pulmão parar. Não é para você parar, não, filho. É a minha alergia. Ele não conhece a caça. Tá certo, Júlia, tá certo. Mas tente aí ficar, tá? Porque esse assunto é complicado. Meu pulmão não conhece sarcasmo. Mas é a minha alergia. Então, né, são essas partes de alguns órgãos que a gente não controla, como o sistema respiratório, o batimento cardíaco, a digestão e a nossa excreção, né, esse ato de ir ao banheiro. Ele é constituído por 2 sistemas. Então, essa parte autônoma ou involuntária, ela ainda se divide em 2. A parte do sistema simpático e do parasimpático. O simpático, ele é responsável por reações de situações estressantes. Eita, tô com medo, meu coração acelera, começa a suar, essas coisas de estresse, pupila dilata, fico lá doidão de medo ou de raiva, tá certo? E o parasimpático é responsável por consertar essa bagunça do estresse. Então, ele te acalma, ele contrai tua pupila, controla sua respiração, acaba com o suor excessivo, tá certo? E vai acalmando você. Porque o corpo não gosta de altos níveis de estresse no organismo. Então, ele tem esse mecanismo de controle. Olha aqui esse desenho, é muito importante esse desenho, vejam só. A gente tem aqui o sistema nervoso central, tá certo? Essas linhas em azul e verde são os nervos. Então, É aqui vermelho a gente... e verde. Professor, é vermelho e verde. E eu falei que cor? Azul e verde. É que a tia é meio daltônica. Tem que ter paciência. Eu tenho falhas para algumas cores, tá, gente? Se a senhora fosse minha mão, nunca ia ver uma nota vermelha minha. Vi, ó, aqui, eu vi o vermelho, só o azul que eu chamei de verde, ou foi o verde que eu chamei de azul. É verde aqui, né? Não, você chamou o verde a senhora chamou o vermelho de azul. E E foi? o verde de verde. Foi. Então tá. Mas é vermelho e verde, tá certo? O parasimpático, que é o de acalmar, ele está em vermelho. O simpático, que é o de estresse, ele está em verde, tá certo? Então, digamos que Deus proteja todos. Vamos usar um exemplo. Digamos que Tício foi assaltado. Quando o Tício foi assaltado, veja o que o sistema nervoso simpático dele fez. Ele não controla isso, tá certo, gente? Aconteceu. Olha o que aconteceu com ele. A pupila dele dilatou, ficou bem grandona. A boca dele ficou seca, né? Ele começou a respirar muito rápido, que nem eu estava fazendo. O coração dele começou a bater muito rápido, gente, tá certo? Ele começou a produzir muita adrenalina. Ele teve prisão de ventre e não conseguiu mais fazer o número 2, porém, ficou com vontade de fazer xixi nas calças, de tanto medo e estresse daquele assalto que Tício sofreu. Depois de 2 horas, quando foi embora o assaltante, quando a família de Tício chegou para buscar ele, levou ele para casa, deu uma aguinha, olha o que começou a acontecer com Tício. Aí a ação do parasimpático. Ele vai parar o sistema simpático, tá certo? A pupila do Tício voltou ao normal, ao tamanho normal, tá certo? Ele começou a boca dele deixou de ficar seca, tá certo? Parem de riscar a tela, Natanael. A boca dele começou a ficar normal. Ele começou a chorar, as glândulas lacrimais dele começaram a funcionar, então ele começou a chorar muito. Chorar é um mecanismo do seu corpo para liberar estresse. Então, quando te dá muita vontade de chorar, foi porque o seu sistema simpático te estressou
e o seu parasimpático está tentando te equilibrar. Então, chorar é um Ô, mecanismo professor, de mas calma. também pode ser como fosse uma emoção. Hã? Pode ser que fosse como uma emoção. Uma Isso. pessoa tá Os triste. dois trabalham com emoções. Um aumenta muito as suas emoções, o simpático, e o outro faz com que elas corram, né? Com que elas se libertem. Então, você vai chorar muito, é normal. Aí tem gente que acha que porque a pessoa está chorando, ela está nervosa. Não. Chorar vai ajudar ela a estabilizar, tá certo? Então, uma pessoa pode chorar muito. O coração dele começou a bater devagarzinho. O pulmão dele começou a voltar para o ritmo normal. Ele parou de ficar respirando rápido, assim. Isso é coisa de gente que está nervosa. Ele começou a respirar normal, tá certo? O estômago dele voltou ao normal, a bexiga dele contraiu, então ele não ficou querendo fazer xixi nas calças, e aí ele se acalmou. Então, essa é a função do Professor, sistema é normal a parasimpático. pessoa, tipo, a pessoa não conseguir respirar por causa da raiva? Né? Uma crise de É normal. ansiedade, falta de controle. Quando você está com raiva, o seu sistema simpático, né? Ele bagunça muito tudo isso, né? Seu pulmão, seu coração, seu intestino, sua bexiga, ele bagunça. É por isso que o seu sistema Gostei não desse nervoso... simpático. Isso. E nem não devia ser simpático o nome dele, né? Porque ele é É, totalmente gente, antipático. simpático. Aí o sistema Deveria nervoso... ser sistema falciane. Sistema estressado ou da raivinha. Aí o sistema nervoso criou o parasimpático porque pode danificar todo o seu corpo, essas situações de estresse. Sistema Gostei não. estressático. Por que não nós não ensinamos esse sistema estressático? E o outro anti-estressático? É porque os cientistas É? fizeram. Estressado Sim, de Gustavo, vez, nós né? teremos um trabalhinho que vai consistir numa Manda. atividade que eu vou mandar para vocês e teremos uma prova valendo 5 pontos Yes! lá para o dia 10 de dezembro, né? 30 dias depois da primeira. Teremos a nossa última provinha de ciências. E aí vocês vão estar livres. Oh, yeah. Fiquem de Depois recuperação. é só Estudem muito para a gente arrasar e ficar de férias por alguns dias para voltar ano que vem no 7º. Espero que todos vocês conosco, tá certo? De todos os professores, Gustavo, sim. A aula acaba Só que teve a hora? primeira prova valendo 3, né? E um Essa trabalho. 10h50. Nós já tá na hora, gente. Tá Não, quase. faltam 5 minutos. Gente, Vai fazer a chamada? acho que vou fazer a chamada por foto. Deixa eu encerrar aqui a aula. A gente viu aqui o sistema simpático parasimpático. O Natanael fica riscando na tela, meu Deus. É porque ele fica segurando o celular assim e acaba passando o dedo na tela. Gente, olha. vocês tiveram só a prova valendo 3, né? Falta o trabalho e falta a prova valendo 5, que é o simulado, tá certo? Então, a gente vai ter essas em dezembro, beleza? Então... Que trabalho que eu não tô sabendo? Vai comendo. Ainda não, Falta Jonathan. fazer o trabalho de inglês e geografia. Mas ainda vão ter prova sim, viu? Só queria falar que pra mim a câmera de todo mundo travou pra mim, viu, gente? Eu tava lanchando, professora. Novidade. Lanchando Deus, a hora da já é aula muito todinha. Vamos lá, galerinha. Então, eu vou ter que fazer a chamada pela foto, então eu vou aproveitar esse restinho aqui do sistema parasimpático, tá certo? Tenho 4 minutinhos. Vamos lá. É muito pouco. Silêncio aí, sexto ano. Esse sistema nervoso periférico, né? Ele é formado, como a gente sabe, pelos nervos e pelos gânglios, né? Que são os órgãos sensoriais, os receptores e os músculos, né? Então, os nervos, eles podem ser classificados, os nervos que a gente tem no nosso corpo, eles podem ser classificados em 3 formas. Os nervos sensitivos, que a gente usa para sentir as coisas, né? Para sentir gosto, sentir cheiro, sentir toque, né? São os nervos sensitivos, dor, principalmente dor, calor, frio. Temos os nervos motores, que são os nervos que ajudam a gente a se mexer, mexer a língua, mexer a mão, mexer os olhos, mexer perna, tá certo? E temos os nervos mistos, que fazem as duas funções. Eles servem para sentir e servem para mexer, beleza? Os nervos que se ligam ao encéfalo são chamados de nervos cranianos, né? E os que se ligam à medula são chamados de nervos espinhais. Isso é muito fácil. Como se chama os nervos que são ligados ao encéfalo? Nervos cranianos. Como se chama os nervos que são ligados à espinha? Nervos espinhais.
Fácil. Ciência, mas Classificação dos nervos, a gente tem os sensitivos, né, quando eles transmitem impulsos, os motores da locomoção e os mistos que têm as duas funções, como eu já tinha falado para você. Os gânglios, eles são pequenas dilatações. Como eu falei, os gânglios, eles são bolinhas, né, que surgem nos nervos. Essa tira aqui é um nervo, e quando esse nervo tem uma bolinha, uma dilatação, a gente chama essa dilatação de gânglios, tá certo? por que isso muda? Eles gostam de ficar perto da medula espinhal, né? Ou perto de alguns órgãos Ei, específicos. Tá professora, certo? o que os gânglios 3 fazem? minutos. Na Faz verdade, alguma os gânglios fazem parte dos nervos. É em algum momento do nervo que precisa de um espaço maior, então a gente tem uma dilatação, como se fosse um inchaçozinho. E é esse inchaço a gente chama de gânglio, tá certo? Mas eles são os próprios nervos. Ato reflexo, que é um ato reflexo. Já ouviram aquela situação que tem no Chaves, que o professor Girafales dá uma pancadinha no joelho com um martelinho e o Kiko mexe a perninha, tá certo? Sim, Sim. você bate e o joelho levanta. Isso. São movimentos que a gente tem que a gente nem percebe. Às vezes a gente tá deitado assim, a perna mexe. Toma, menino, por que você mexeu a perna? E você, eu não mexi a perna, né? Acontece muito ato reflexo ao longo do nosso dia, a gente nem percebe, tá certo? Doenças do sistema nervoso, a gente tem várias, infelizmente. Epilepsia, perda de visão, né? Perda da fala, a gente tem Alzheimer, esclerose, várias doenças, tá certo, gente? Que infelizmente fazem parte do sistema nervoso. Quando a gente tem um AVC, uma parte do nosso cérebro deixa de receber sangue, então ela é danificada. Então, as pessoas que sofrem AVC, quando elas sobrevivem, elas podem perder a visão, perder o movimento do corpo e por aí vai, né? Ter fraqueza nos braços, enfim. Epilepsia é um problema com as ondas cerebrais, tá certo? E ela pode acontecer de várias formas. Pode ser de nascença ou podem aparecer na vida adulta ainda, tá certo? Ela é uma doença do sistema nervoso, né, que pode acontecer por uma febre muito alta ou por uma infecção, tá certo? Um traumatismo craniano, por exemplo, um acidente muito grave, como uma pancada na cabeça, então o paciente pode desenvolver epilepsia. E tem várias formas de, infelizmente, ela aparecer, mas é uma doença que tem tratamento. Porém, tem que se ter muito cuidado com as pessoas que são epiléticas, mas é uma doença que tem tratamento, então o paciente tem uma vida normal, relativamente normal. Temos também o Alzheimer, muito conhecido da gente, né? Aquela doença em que a pessoa vai perdendo a memória. Às vezes, né, em Que é casos mais muito... comum nos velhinhos, né? Isso, muito comum em velhinhos. Às vezes acontece em casos juvenis, né, a partir dos 40 anos. Eles chamam ainda de casos juvenis. Então, a gente tem uma degeneração em algumas células do sistema nervoso e o nosso sistema nervoso vai apagando. Infelizmente, não tem cura contra o Alzheimer nem prevenção. Só tem como retardar, né, professora? Tem. Com tratamento você tem como retardar os sintomas, né? Na fase inicial você tem esquecimentos, né? Tem bipolaridade, se perde, né? Tem dificuldade de aprender coisas novas, né? E fica muito teimoso. Na fase intermediária já começa mesmo a perder a memória, né? Fica repetindo a mesma coisa várias vezes, está sempre estressado, né? Agressivo, era uma pessoa que foi calma a vida toda, de uma hora para outra ela começa a bater nos outros, arranhar e tal. E por último vem a última fase, né? Que às vezes acaba a pessoa morrendo, né? Perde, não consegue mais falar, não consegue comer sozinho, né? Se perde, enfim. Esqueceu de tudo. E também temos as meningites, né, do tipo bacteriana e viral, que atingem membranas protetoras do cérebro, tá certo? Acontece muito em crianças. Tem, acho que, vacina contra a meningite, gente. Um dos tipos de meningite, salvo me engano, a vacina para prevenir. Eu acho que vocês tomam essa vacina quando são bebês, salvo me engano, tá certo? E Ô, professora, Oi. Ui, vai acabar. fica no Vai ombro da acabar a aula, pessoa. viu, gente? Tchau. Só Tchau, pra tchau. avisar. Só tem alguns segundos. As pessoas